Em maio de 1998, Kefi Odal, uma alpinista experiente, estava escalando o Everest, já na zona da morte, a mais de 8.000 metros de altitude, quando ela viu um corpo na neve. Inicialmente, ela achou que era mais um corpo entre os vários que existem na montanha. Ela mesma já tinha visto 2 durante suas escaladas. Porém, o corpo se mexeu. Isso ela nunca tinha visto. Então, ela foi lá conferir, né? Era uma mulher ainda com vida. De início, Kefi não sabia quem era. A mulher conseguia falar algumas palavras e então ela achou que aquela situação poderia ser melhor do que parecia. Talvez a pessoa pudesse caminhar e assim ela poderia ajudá-la a descer. Mas o estado da alpinista não era nada bom. Ela repetia algumas palavras de novo e de novo, como não me deixe, não me deixe. Ela não tinha nenhuma força em seu corpo e nem conseguia se sentar. E foi quando, entre esses sussurros, ela disse, eu sou americana, que deu um estalo na Kefi. Essa deve ser Frances Artsev. Odal sabia que ela estava escalando com o marido, Sergei Artsev. Mas onde ele estaria? Kefi percebeu que não teria como resgatar a Frances. No Everest não existem macas, equipe de resgate, alguém que você possa ligar. Ela deu oxigênio, mas não havia muito. E era meio óbvio que o oxigênio naquela situação não iria salvá-la. Kefi chegou à conclusão de que não tinha como salvar a Frances. Ela iria morrer em algumas horas e nada poderia ser feito. Então ela se perguntou, o que deveria fazer naquele momento? Ficaria ali com ela? Seguiria escalando a montanha até o topo ou voltaria? Estava muito frio e Kefi pensou que se ela ficasse ali sentada, parada, esperando pela morte de Frances, ela não conseguiria mais se levantar. Então, a escolha era voltar ou seguir escalando. E a escolha de Kefi foi voltar. Segundo ela, não faria diferença para aquela mulher se ela voltasse ou seguisse escalando. Mas ela não conseguia mais ter foco, ela não conseguia achar paixão pelaquela escalada. Ela só queria voltar e sair daquela montanha o quanto antes. Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou Jaque Tourinho. Se você gosta de mistérios, crimes perturbadores e história de terror que vão te deixar sem sono, aqui é o seu lugar. E se você gosta de conteúdos como esses, já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com os amigos e ativa o sininho para não perder nada. Agora senta que vai começar a história de hoje. Frances Yarbrough Artsev nasceu em 1958 na cidade de Honolulu, no Havaí, mas cresceu no Colorado. Desde pequena tinha uma ligação profunda com as montanhas. Ela era uma criança observadora, de olhar calmo, mas com um espírito indomável. Adorava caminhar por trilhas e se encantava com as histórias de aventura que o pai lia para ela. Ainda adolescente, começou a praticar esportes ao ar livre e a explorar trilhas mais difíceis. Se formou em administração e fez mestrado. Durante esse tempo, começou a se interessar cada vez mais pela cultura e pelas montanhas do leste europeu. Sua paixão pela escalada surgiu ainda jovem, mas ficou ainda mais intensa na vida adulta. Ela unia o gosto pela solidão das alturas com o senso de superação pessoal. Cada cume que alcançava era como se estivesse se tornando mais próxima de si mesma. Amigos e familiares descrevem Frances como uma mulher reservada, gentil e extremamente determinada. Uma pessoa que preferia escalar em silêncio, sem grandes exibições. Para ela, a escalada não era uma competição, era contemplação, meditação, uma forma de conexão com algo maior. Ela tinha um filho chamado Paul, do primeiro relacionamento. Mesmo com seus feitos impressionantes, Frances era uma mãe presente e, apesar das longas viagens e dos treinos, mantinha contato constante com o filho. Antes de cada expedição, ela deixava cartas e mensagens. Era seu jeito de estar ali, mesmo distante. Numa de suas viagens ao Uzbequistão, no início dos anos 90, conheceu Sergei Artsev, um homem russo
que viria a se tornar seu parceiro de vida e de escaladas. A conexão entre os dois foi profunda e imediata. Eles compartilhavam o mesmo sonho: desafiar os picos mais altos do planeta. O casal era conhecido por escalar juntos, sempre com discrição, sem equipes de mídia ou grandes patrocínios. É importante registrar aqui que Frances não era uma iniciante na escalada. Muito pelo contrário. Ela era uma alpinista experiente e disciplinada, com diversas conquistas em seu currículo. Antes de desafiar o Everest, ela já havia conquistado montanhas imponentes ao redor do mundo. Em 1994, Frances e Sergei Arsenchev realizaram a primeira ascensão registrada de uma montanha. Batizaram o lugar de Pico Goodwill. Boa vontade em inglês. Imagina você ser a primeira pessoa, no caso deles, as primeiras pessoas a chegar em um lugar que nunca ninguém esteve antes. É realmente emocionante. Esse feito reforça não apenas as habilidades técnicas, mas também o espírito de exploração em locais isolados. Frances também escalou o Monte Elbrus, o ponto mais alto da Europa, com 5.642 metros, e foi a primeira mulher americana a descer esquiando essa montanha. Ela realmente era incrível. Esse feito reafirma sua versatilidade e capacidade de enfrentar condições extremas com habilidades diferenciadas. Depois enfrentou o Denali, no Alasca, uma das montanhas mais difíceis das Américas, conhecida por suas condições climáticas imprevisíveis. Passou também pelo Monte Aconcagua, na Argentina, o mais alto da América do Sul, onde teve que lidar com o frio extremo e a altitude brutal. Frances também percorreu cadeias de montanhas no Uzbequistão e na Geórgia, e foi uma das poucas mulheres ocidentais a escalar em regiões remotas da Ásia Central nos anos 90. Sergei também não ficava para trás, tá, gente? Ele era um dos alpinistas mais respeitados da antiga União Soviética. Conhecido por sua técnica precisa e resistência impressionantes, ele já havia conquistado picos considerados intransitáveis. E sabe seu apelido? The Snow Leopard, ou o Leopardo das Neves. E não era à toa. Ele escalou montanhas no Pamir, no Tian Shan e no Cáucaso, regiões remotas conhecidas por suas tempestades violentas e altitudes brutais. Seu nome estava ligado a mais de 20 cumes acima dos 6.000 metros. Uau! Mas o casal queria mais. A ideia era escalar o Everest sem ajuda de oxigênio complementar, ou seja, sem levar cilindros de oxigênio, o que torna tudo ainda mais difícil. Para vocês terem uma noção do tamanho do desafio, Frances seria a primeira mulher americana a completar esse feito. Em maio de 1998, Frances e Sergei iniciaram sua jornada ao topo do Everest a partir do lado norte da montanha no Tibete. Fizeram todos os passos de quem escala o Everest, eles chamam de aclimatação, e partiram para o último acampamento, que fica a 8.200 metros de altitude. Nessa parte do trajeto já é extremamente difícil de ficar. Dormir é difícil, respirar é difícil, tudo é muito difícil. Eles tentaram o cume 3 vezes consecutivas em apenas uma semana. Uma estratégia extremamente arriscada e talvez o maior erro dessa história. No dia 20 de maio, eles fizeram a primeira tentativa de ataque ao cume, mas foram forçados a recuar após as lanternas de cabeça pararem de funcionar completamente. Sem iluminação adequada, em plena zona da morte, eles tiveram que voltar. Na segunda tentativa, no dia seguinte, eles só escalaram por uns 100 metros, mais ou menos, e já voltaram para o acampamento. As fontes de pesquisas foram um pouco confusas, mas parece que eles estavam cansados e resolveram voltar por segurança. Como o tempo estava bom, eles resolveram tentar novamente. Em 22 de maio, Frances e Sergei atacaram o cume do Everest e dessa vez, para valer. Era um feito histórico.
Ela havia se tornado a primeira mulher americana a alcançar o topo do mundo sem oxigênio suplementar. Era algo surreal, mas ainda faltava descer. Essa foto que você está vendo agora foi tirada logo após Frances chegar ao cume. E, infelizmente, também foi a última foto dela ainda com vida. A descida foi um desastre total para o casal. Na subida, eles já progrediram bem devagar e isso fez com que eles acessassem o topo tarde demais e, consequentemente, iniciaram a descida após o horário seguro. Na descida, eles encontraram um alpinista do Uzbequistão que comentou que eles estavam descendo muito tarde. O Sergei teria falado que eles estavam bem preparados e que estava tudo certo. Então o alpinista seguiu e continuou descendo. Mas o casal não chegou no acampamento 6 naquela noite. Eles passaram a noite na zona da morte, com pouco recurso, sem barraca, sem oxigênio. Era uma situação bastante complicada. No dia seguinte, bem cedo, 5 alpinistas, também do Uzbequistão, que subiram para o cume, encontraram Sergei, que estava sozinho. E ele perguntou ao grupo se eles tinham visto sua mulher. De alguma forma, o casal havia se separado na descida. Não está muito claro essa parte da história de como isso aconteceu, mas um fato é que um se perdeu do outro. Sergei chegou no acampamento 6 sozinho, esperando que a esposa, por um milagre, já estivesse lá. Porém, ela não estava. O grupo do Uzbequistão, que subia a montanha, encontrou a Frances e ela estava em péssimas condições. O rosto parcialmente coberto de gelo, a pele arroxeada e os lábios ressecados, apoiada em uma pedra e pouco consciente. Segundo o grupo, eles passaram 1 hora tentando ajudar a alpinista. Deram oxigênio, medicamentos e depois 3 deles continuaram a escalada rumo ao cume. Os outros 2 alpinistas ficaram com ela por mais 1 hora, segundo eles. Mas depois também seguiram a escalada. Esse grupo atingiu o cume do Everest e na descida encontraram a Frances ainda viva. Eles tentaram descer um pouco com ela para uma parte mais baixa da montanha, mas com pouco oxigênio e cansados não havia muito o que fazer. Inclusive, eu falo um pouco sobre resgate no Everest no vídeo que eu fiz sobre o Green Boots, um outro corpo na montanha, é um caso famoso. Eu vou deixar o card aqui em cima para vocês assistirem. Aí o grupo continuou descendo, para não colocar a vida deles em risco. Arrumaram a corda dela, deram mais um cilindro de oxigênio e seguiram o caminho deles. Esse pessoal chegou no acampamento e avisou ao Sergei onde estava sua esposa e que ela ainda estava viva. Então ele, desesperado, foi atrás da Frances. Essa foi a última vez que Sergei foi visto com vida. Não se sabe se ele chegou a ver a mulher ainda com vida ou não. Se ele chegou a achar sua esposa ou se morreu procurando. Seu corpo só seria encontrado em 1999 por alpinistas que integravam uma expedição liderada por Jake Norton, durante uma missão americana no lado norte do Everest. Durante a busca pela esposa, ele caiu em um local e por isso seu corpo ficou escondido. Agora vamos voltar para a cena inicial desse vídeo. Keith O'Dowd e Ian Woodall, no início eu não falei dele, mas os dois são muito experientes e famosos no meio lá dos montanhistas. Então os dois encontraram a Frances, isso já no dia 24. Ela achou que era apenas mais um corpo no Everest, quando viu que esse corpo se mexeu. Gente, ela ainda estava viva. Ela era mesmo muito forte. Então a Keith ouviu as últimas palavras de Frances: "Não me deixe, não me deixe." E depois ela falou: "Por que você está fazendo isso comigo?" O Ian e a Keith tentaram ajudar, mas, como sabemos, sem sucesso. Frances faleceu ali sozinha, cercada pela imensidão gelada do Everest. O corpo de Frances permaneceu lá por 9 anos, sentada, com os braços ao redor das pernas, como se dormisse. Sua jaqueta roxa e a calça azul clara contrastavam com o branco da neve. Como ela era muito bonita e estava com um semblante tranquilo, os alpinistas que passavam por ela a chamavam de Sleep Beauty.
ou Bela Adormecida do Everest. Mas não era nenhum desses contos de fadas de final feliz. Era um lembrete cruel dos riscos da montanha. Em 2007, uma expedição liderada pelo próprio Ian Woodall, um dos alpinistas que tentou ajudar a Frances anos antes, decidiu dar um fim digno à sua história. Ele e uma equipe cobriram o corpo com uma bandeira americana, fizeram um pequeno cerimonial e moveram a Bela Adormecida para fora da trilha principal. Frances finalmente descansava, longe dos olhares de quem passava. Olha, gente, esse é o segundo vídeo que eu faço sobre corpos no Everest e não esperava que essa história fosse tão intensa. Ela ali viva e ninguém podendo fazer nada. O marido indo tentar resgatar. Na verdade, eu nem sei se ele pensou que fosse, de fato, resgatar a esposa. Porque como ele era um alpinista experiente, ele sabia das dificuldades. Na minha humilde opinião, ele saiu do acampamento já sabendo que morreria com a mulher. Tipo, não vou deixá-la morrer sozinha. O que vocês acham disso? Comenta aqui. E não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde os próximos vídeos e ainda vai me ajudar bastante na divulgação do conteúdo. E já me segue também nas outras redes que eu vou deixar aqui para vocês. Até o próximo vídeo, pessoal!